Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula. Agora nós vamos prosseguir com a aula número 6, né, tratando da questão 6. A aula número 6 ela é bem interessante porque ela vai falar para a gente sobre subpasta e como essas subpastas são organizadas dentro dos diretórios do Windows, né? Da estrutura, da organização desses diretórios, né, que a gente conhece como explorador de arquivos. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa questão para que a gente possa compreender melhor esse assunto. Vamos lá, ó. A questão ela já começa da seguinte forma: usando o explorador de arquivos, né? Explorador de arquivos do Microsoft Windows 10. Por que ele especifica? Porque o explorador de arquivos antes era conhecido como Windows Explorer, né? O Windows Explorer é do Windows 7 para trás, e é o Windows Explorer. Então, se você vê alguma questão referente ao Windows Explorer, ela está tratando do Windows 7 para baixo. Se você vê explorador de arquivos, ela está falando de Windows 10 para cima, né? Os mais recentes agora. Eles estão vindo como explorador de arquivo. Até o momento, né? Até a versão que nós estamos hoje, que é a 11, é Windows explorador de arquivos, ok? Então vamos lá. Ambos em sua configuração original. Um usuário abriu a pasta ctemp, a pasta C, né? A pasta temp que está dentro do diretório aqui C, da raiz C, certo? Então, ele abriu a pasta temp. Dentro dessa pasta temp, seria essa aqui, ó. Temp, né? Tem uma setinha. Peraí. Tem a setinha assim, ela é representada dessa forma. Então, aqui seria a estrutura dela. Ele, dentro dessa pasta, ele criou 3 subpastas, com os nomes a seguir. Aí você diz assim, professor, mas como é que cria uma subpasta? O que são subpastas? Gente, subpasta é pasta, certo? Só que ela é uma subpasta na organização. Quando essa pasta está dentro de outra pasta, ela é uma subpasta daquela pasta. No nosso exemplo aqui, ó, essas pastas que ele criou são subpastas da pasta temp, certo? Se ele criar uma pasta dentro de pendência, outra pasta, ela vai ser uma subpasta da pasta pendência, ok? Então, assim sucessivamente. Subpastas são pastas, só que em termos organizacionais, elas são subpastas, porque significa que ela está dentro de uma pasta. Aqui a organização que diretório ela pertence, né? Vamos, um exemplo. Eu tenho uma pasta chamada professor, né? E dentro da pasta professor eu crio 3 pastas com nomes conteúdos. Eu criei 3 pastas, mas essas pastas são subpastas da pasta professor, entendeu? A pasta professor ela também pode ser uma subpasta da pasta curso. Vamos supor, eu tenho uma pasta curso, dentro da pasta curso eu tenho a pasta professor e dentro da pasta professor eu tenho 3 subpastas, né, com o nome que eu falei, conteúdos, né? Então voltando aqui para o nosso exemplo, ó, para que você possa entender melhor, ele diz assim, ó, para criar uma nova subpasta, ou seja, ele quer criar uma nova subpasta aqui dentro. Outro detalhe muito importante, pessoal, em provas de informática, é que toda palavra tem um significado e ela tem um sentido na frase. Ou seja, se uma palavra muda na sua frase, no seu conteúdo, muda tudo. Pode mudar até o resultado da questão, certo? Então, tudo que tem dentro do enunciado de uma questão de informática que fala um pequeno detalhe é importante. Então, tem que sempre prestar bastante atenção nesses detalhes. Igual é nesse enunciado aqui, por isso que eu estou falando isso para vocês. Para criar uma nova subpasta, né, ele quer uma nova subpasta aqui dentro, de forma que ela seja a primeira. Ele quer que ela seja a primeira. Então, isso aqui é importante. Ó. Ela tem que ficar aqui em cima, certo? Da lista mantendo a mesma regra. Ou seja, ele quer a mesma regra que ele tem aqui, ó, 0, 1, 2, seguido de underline, certo? A mesma regra de ordenação da imagem anterior. O nome dela deve ser, ó, ele quer a mesma regra. Então, por aqui a gente já pode cancelar algumas coisas, né? Eu já poderia cancelar a letra A, porque ela não segue essa regra. Mas vamos supor que se eu colocasse a letra A aqui, a letra A ela ia tomar uma posição nessa lista. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, ó. Na organização de pastas, né, de nomenclatura de pastas, o Windows ele trabalha da seguinte forma. Primeiro ele vai usar os caracteres especiais, né? Que seria um underline, né? Esse aqui, ó, né? Se aqui na frente tivesse um underline, esse 1 ia ficar lá em cima, né? Se tivesse um underline aqui, ó, nesse 1 aqui, ó. Opa, se tivesse um underline aqui, meu Deus, esse 1 ele iria diretamente para cima aqui, né?
mas não é o caso. Lá, deixa eu coisar aqui que a caneta está dando uma bugada. E depois aqui ele vai usar o sinal de menos, né? Ou seja, outra coisa importante, ele não aceita todos os caracteres especiais em nome de pastas, né? Ele, no caso aqui eu estou trazendo esse exemplo, o underline e o menos, né? Depois disso, ele traz números e depois letras. Essa aqui é a ordem que ele segue, entendeu? E aí vem números negativos, letras negativas, vem letras seguidas de outras letras, vem números seguidos de letras, entendeu? Tem toda essa organização. Então aqui, ó, vamos continuar na nossa questão. Para criar uma nova subpasta de forma a ser a primeira da lista, mantendo a mesma regra de ordenação da imagem anterior, o nome dela deve ser. Ele quer que ela fique aqui em cima. Qual o nome ela deveria desses aqui, né? Para isso, eu criei essas pastas no meu computador, eu fiz um print e nós vamos ver agora na próxima questão. Na próxima questão não, no próximo slide. Vamos lá. Ó, essa pasta aqui, essas que eu estou circulando, são as que já existem, né? Vamos lá. Essa aqui já existe. E essa aqui já existe, ó. São essas aqui, certo? Ó. Essas que eu circulei. Então eu criei, ó, como ele pediu, ó. A letra B, eu criei a letra B, 00 recebidos. E ela já foi automaticamente lá para cima. Porque, ó, na organização, se eu colocar 00, ele vai ficar acima, entendeu? Então aqui se eu colocasse mais uma pasta chamada 000, ela ia ficar acima do 00, certo? O A, ó, o 0A recebidos, como é um A, é um 0 seguido de letra, ele já ficou abaixo do 0 aqui, ó, certo? Ele ficou abaixo. Na organização, se eu colocar 0B, então o 0B ficaria embaixo do 0A, certo? 0B. E aqui tem uma que já existia, e aí ele pede menos 1 recebidos. A menos 1 é um número negativo, então ela vem para baixo, certo? Do número que é o positivo dela. Então ela ficaria aqui embaixo, ó, menos 1. E aí ele fala A recebidos. Como o A é só uma letra, ele vai para debaixo, ele vai para baixo do número, né? O último número válido, que é o 2 aqui, ó, o A foi para baixo. E o Z, que é a última letra do alfabeto, ele respeita a hierarquia da ordem alfabética e vai para o final também. Se eu colocasse uma pasta B, ela ficaria aqui, entendeu? Se eu colocasse qualquer letra antes do Z, ia ficar entre o B e o Z, porque ele ia responder essa hierarquia. Então eu fiz aqui o outro print, né, que seria o resultado. Ó. A pasta que vai ficar na primeira lá, ó, como primeira da lista, né, seguindo a regra de ordenação, seria a pasta 00 recebidos, da letra B, certo? Parece uma questão fácil, né? Quando você vê o enunciado, uma questão falando de pasta, mas ela tem toda uma complexidade e um conhecimento específico que você tem que ter sobre a organização dessas pastas, certo? Então, pessoal, da questão 6, do nosso gabarito, a alternativa correta é letra B, certo? E você pode estar voltando para o início dessa aula e assistindo ela novamente para poder compreender melhor, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender melhor e eu aguardo vocês agora na próxima aula.